Olá, candidato e candidata. Vamos hoje falar de um assunto delicado, né? Vamos acompanhar aqui. Tendo que lidar com situações difíceis antes das provas. Pode parecer engraçado, mas você já viu aquela situação, você candidato e a tua namorada de 4 anos, ou a tua noiva, chegar para você 2 dias antes, 3 dias antes, e dizer, olha, eu não quero mais, estou cansada, e aí? Ou você, candidata, que o teu namorado briga com você, e você fica extremamente mal, e sua prova é no dia seguinte. Então você teve um término de um namoro, uma briga no casamento, com seu marido, com a sua mulher, você teve uma discussão com o seu sogro, você já imaginou? Uma briga com a tua sogra, uma briga com o teu irmão, enfim, a doença de um familiar, né? Quantas vezes o diagnóstico de algum familiar nas vésperas de uma prova e numa família que muitas vezes não foi possível pensar antes de se evitar de contar algo muitas vezes desastroso para alguém que vai prestar uma prova. Porque o tipo de pressão, de impacto que um candidato vivencia é tão forte que qualquer situação que saia do limite, do normal, vamos dizer assim, dá repercussão a ele diretamente, não é? Ele perde o chão. Então você imagine que muitas situações dessas é como se a candidata e o candidato tivessem vontade de que nada mudasse dentro daquele período. Ou seja, uma semana antes de você fazer uma prova, você praticamente já começa a se defender. É como se você já não quer muito saber de certas situações, você praticamente começa por uma defesa até natural. Quando isso, de alguma forma, ultrapassa essa defesa natural feita pelo candidato, ele fica extremamente perdido. Ou seja, a situação é muito trabalhosa, como ele vai se conter e se organizar diante de algo que faz com que ele perca o equilíbrio, né? O equilíbrio emocional. Porque saber de um diagnóstico do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, ou um acidente que houve com alguém, algo bem fatal mesmo, isso pode ocorrer, né? Em vias de você estar realizando essa prova, eu já estive com um candidato cujo pai faleceu, por exemplo, e ele teve que lidar com essa situação. E é evidente que ele já nem mais pensava. O seu pai estava num processo de doença terminal e ele estava num momento muito importante da sua preparação, um candidato de excelência, um candidato que realmente estava num bom nível. E ocorreu que o seu pai faleceu num fim de semana, né? E ele tinha prova 2 dias depois. Isso foi um choque, né? Para esse candidato. No entanto, foi uma coisa muito importante, que a mãe olhou para ele e disse assim, o seu pai não gostaria que você tivesse faltado à prova. Você vai fazer a prova amanhã. E ele se imbuiu desta força, não é? Então, ele se imbuiu desta força e foi fazer a prova. Né? Então, ele sentiu realmente que ainda que ele estivesse muito triste, tendo passado alguns dias ali dormindo pouco, e realmente ele tinha deixado de estudar durante aqueles dias, 3 dias, ele foi fazer o que ele tinha que fazer. Outros candidatos relataram assim, puxa, minha namorada não podia escolher uma outra hora? Eu disse para ela, você não podia terminar comigo depois? Você não podia ter tido um pouquinho de paciência,
Ou seja, a mágoa acaba ficando muito grande, porque veja bem, aquele que praticamente estaria implorando, não me traga um problema, não me traga uma situação difícil para eu viver, porque eu tenho um evento muito importante daqui a 2 dias, daqui a 3 dias ou amanhã. Então veja bem, essa falta de sensibilidade, quando é possível você controlar, porque em caso de questões fatais, como um luto, né, como uma perda, como uma fatalidade, você não tem como, né? Agora, um candidato antes das provas, ele pode muitas vezes se sensibilizar com alguma outra notícia. Por exemplo, nós estamos vivendo até um período de consciência em relação a catástrofes ambientais, não é? Existem até aqueles candidatos que se sentem mal em cidades que são muito quentes ou porque é muito frio. Então, veja bem, você tem várias situações difíceis para lidar na vigência da prova. Quando você sai do seu habitat natural e vai fazer prova em outro estado, por exemplo, você não imagina, você não prevê, né, que ali você teria que ter novos hábitos. Então é muito importante você pesquisar sobre aquela região, verificar a temperatura, verificar o tempo no prazo onde você vai estar naquele local, chegar com antecedência, de preferência um dia antes, para você se adaptar, não é? Então, existem locais que muitas vezes não tem o ar-condicionado que você pode estar acostumado a fazer em outras cidades. Tem locais que você reage fisicamente de uma forma diferente. Se está muito calor, você pode inchar, você pode ter mais sede, você pode não dormir muito bem. Então, tudo isso precisa ser contornado com um certo planejamento, verificando a temperatura do lugar, verificando os costumes. Então, não é bom você se aventurar, por exemplo, a bebidas alcoólicas na véspera. Não é bom você se aventurar a uma comida típica do lugar do qual você não sabe a sua reação de organismo frente àquela comida típica. Então, se for algo muito diferente do seu habitual, opte por fazer isso depois, para experimentar depois. Então, muitas vezes você aproveita a oportunidade, está numa região que você não conhece, e o concurso possibilita isso, né? Uma integração. Nós sabemos que muitos candidatos ficam muito viajados, porque eles vão de norte a sul, de leste a oeste, dentro do nosso Brasil. Então, esse cuidado é uma situação difícil, porque se você ingerir algum tipo de alimento e passar, por exemplo, uma noite em claro por um tipo de intoxicação, é algo extremamente difícil que vai fazer com que você fique totalmente desbancado, ou seja, se sinta muito inseguro. Em relação a certas perdas, por exemplo, a perda de alguma posição, né? Você pode estar colocado no seu trabalho, perder o emprego. Quantos candidatos nós temos que se dividem, né, entre um trabalho fixo e entre os seus estudos? Então, você pode ter perdido o seu emprego, assim como você pode ter tido uma briga com o seu filho, com a sua filha, com a sua mulher, a sua noiva te dispensou, enfim. Como é que você vai reunir condições para manter o seu equilíbrio, manter a sua excelência, a sua qualidade diante das adversidades? Porque situações como essas é o aprendizado em lidar com a adversidade. A adversidade é tudo aquilo que nos contraria, mas que, teoricamente, não colocaria em risco o seu objetivo maior. Então, veja bem, se você tem um propósito, e esse propósito, ele conflui, ele caminha para a realização de uma prova, que é onde você vai mostrar, é a sua provação, é o meio pelo qual você possibilita, não é a aprovação em si, o dia da prova e a prova em si, não é necessariamente o único requisito para você garantir a sua aprovação.
É todo um processo, é todo o seu recurso interno que está em jogo, somado ao seu conhecimento técnico, não é? Junto disso, toda aquela situação difícil que você passa, ela precisa ser organizada, planejada. Planejada. E nesse planejamento, como que você vai se estruturar de uma maneira que você não perca a sua posição, não perca a sua condição. Estar abalado emocionalmente, de algum modo, faz parte da sua vida. E diante da adversidade, significa você buscar forças que, além do que você está vivendo, ser difícil para você, onde você irá buscar elementos para poder dar cabo do seu propósito de colocação profissional. Ainda que você tenha brigado ou que você tenha terminado um relacionamento, que você tenha vivido alguma situação extremamente estressante, véspera, 2 dias antes de realizar uma prova, será muito importante você manter esse seu equilíbrio, considerando não abrir mão desse propósito, sabendo que existe parte sua que está em dor, que existe parte sua que está em sofrimento, que existe um momento que você vai parar para resolver aquilo. Saber fazer a gestão disso significa que estas situações difíceis, se você puder contê-las, do tipo, olha, quando eu voltar, ou eu vou fazer a prova e nós vamos conversar sobre isso. Tá? Então, é muito importante que um candidato, muitas vezes, já tenso, já nervosa, não é? Uma candidata nervosa, qualquer situação possa deflagrar uma briga, uma situação difícil ali na convivência. Então, é muito importante o candidato ter essa consciência, isso é racionalmente mesmo, porque nessa hora de conflito, o racional é que vai te auxiliar. Então, você precisa pensar assim, se qualquer coisa que venha ocorrer nesta semana, antes da minha prova, que é tão importante para mim, eu vou ter que estancar. É como uma sangria, é como uma hemorragia que você tem que estancar. A primeira coisa. Então, antes mesmo de você buscar algum tipo de socorro, não é? Ir para um hospital, o que você faz? Você estanca a hemorragia. Então, estanque aquela situação para que ela fique organizada. Olha, entendi, estamos com problemas, mas isto eu vou resolver depois, após esses 3 dias. Dar essa trégua é fundamental. Em outros casos, como eu já disse, não se aventure a fazer coisas dos quais você não está acostumado. Por exemplo, você vai escalar algo e aí você cai, quebra a perna, machuca. Então, esse tipo de estresse você não precisa. Então, não vá pular de bungee jump, andar de helicóptero, enfim, algo muito diferente se isso você nunca fez. Evite essas situações para que você possa, dentro desse seu padrão, viver esse momento que você tem ali, que é o seu grande desafio. Lembrando que situações muito adversas, de grandes conflitos, não há muita opção. Se a dor é grande, é preciso lembrar que ao lado da dor também existe aquele guerreiro, aquela guerreira que você é e que vai dar conta do seu projeto, independente de ter uma parte sua que está em sofrimento. Isso também fará parte da sua vida profissional. Se você puder compreender que isto já é um treino para aqueles dias em que você estiver no exercício da profissão, você também vai ter aborrecimentos. Você vai ter situações difíceis para lidar e assim mesmo você vai estar prestando o seu trabalho, né? Fazendo do seu dia um dia viável. Se não é um dia melhor, mas é um dia viável. Pense nisso com cuidado,
atue sobre você de uma forma organizada, faça gerenciamento, não deixe as coisas perderem a rédea de forma nenhuma e assuma que em situações de extrema dor, ainda que você esteja chorando, passando por um momento difícil, lembre-se que um profissional bem capacitado é um profissional que sabe lidar com as situações adversas. Aquele seu conflito, ele não terá passado. Você vai atuar sobre ele, mas também você tem partes tuas que estão com condições de atuar dentro do projeto que você tanto investiu. Pense nisso, lembrando que excelência, qualidade é buscar em você o melhor resultado, a melhor performance. Até mais. Sucesso. Acompanhe no Twitter, @Luiza, com Z, Ricota, tudo junto, e as nossas informações sobre preparação emocional. Até mais.